Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma revisão com o intuito da Federal do Paraná, nosso terceiro encontro. Então, como havia dito, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a parte final da Química, que é um assunto importantíssimo, talvez um dos mais importantes assuntos, chamado cálculo estequiométrico, a chamada estequiometria, e logo em seguida damos início ao processo da química orgânica. Então, nós temos o encontro 3, o 4 e o 5 para trabalhar toda essa parte de orgânica, que corresponde a 33% a quase 40% da prova da Federal do Paraná. Então, novamente, as dicas importantes. Os slides da aula de hoje já estão disponíveis lá no seu caderno do A+, já está disponível. Outro detalhe, eu coloquei lá uma sugestão de exercícios para você resolver daquela lista. Então, a lista está novamente colocada lá. Então, sugestão de exercícios para vocês fazerem, e depois a aula, se vocês quiserem fazer nenhum tipo de revisão. Então, está tudo lá no nosso material. Mais importante é porque mais vezes aparece na prova da Federal. Então, a gente trabalha com estatística. Quais são os assuntos que mais vezes aparecem, por que eles aparecem, por que a importância de alguns materiais. Então, entra em cena a parte de estatística. Toda a prova da Federal, todas as provas da Federal, desde que ela foi criada até a prova de 2019, 2020, caiu estequiometria, caiu reconhecimento de função, parte de isomeria. Então, é um assunto que cai com uma frequência tremenda nas provas. Por isso eu falo dos assuntos em termos importantes. Vamos lá, de qualquer maneira. O que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje? Então, para quem gosta de fazer as devidas anotações, entra o último tema da Química A, da minha parte, da minha responsabilidade, e depois vamos iniciar a parte da Química Orgânica, estequiometria. Palavrinha linda na química, mas ela tem um significado tremendo. Metria significa medida. Estéquios vem de relação. Portanto, estequiometria nada mais é do que um cálculo de relações. Se você pensar pela matemática, a estequiometria se resolve através de lógica por uma figura importante da matemática chamada regra de três. Estequiometria é um cálculo de relações. Mas relação com o quê? Em volta aqui, eu coloquei as principais relações. 22,4 litros, a massa molar, o 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, íons, partículas, a chamada constante e o número de Avogadro. Então, quando eu falo em química, eu estou trabalhando com essas relações. Mas, volta e meia, você vai encontrar outras relações no seu dia a dia. Receitas, por exemplo, trabalho com estequiometria, cálculos que você trabalha no próprio emprego, trabalham com a parte de estequiometria. A mais importante porque é mais abordada, porque é mais difícil, porém rápido de fazer. Na verdade, assim, quando eu falo em importância, todas as matérias são importantes, todas. E dependendo com o que você vai trabalhar na vida, alguns assuntos são mais, outros menos importantes. Questão lógica em termos de uso no seu dia a dia. Agora, quando eu falo em importância para o seu vestibular, tem que dizer com a quantidade de vezes que isso sempre aparece. Então, tanto que você vai ver que nas aulas anteriores eu coloquei assim, sugestão de exercícios. Na primeira semana eram 6, 7 exercícios que caíam daquele assunto. Na semana passada, acho que foram 9 questões, mas vocês vão se assustar com a quantidade de questões que vão ser cobradas da aula de hoje. Talvez seja, em termos de estatística, a mais importante das aulas que vocês vão ter para revisão. Se pouco me engano, eu peguei as 10 últimas provas, ou seja, são 90 questões, dessas 90 questões, 57 questões são referentes à minha revisão. E dessas 57 questões, pelo menos umas 18 ou 19 vêm da aula de hoje, ou seja, os 40% da prova do vestibular 17, obrigado, ele já colocou ali, ó. Ou seja, das 90 questões que caem em prova nos últimos 10 anos, ou seja, 17 questões estão sendo cobradas da aula de hoje, da revisão da aula de hoje. Então, para você ter uma ideia da importância de alguns assuntos que vocês precisam colocar em mente. Então, é importante o material. Vamos lá. Estequiometria. Como é que funciona a toda a estequiometria? Tudo começa com a chamada lei
ou as leis ponderais. A primeira lei ponderal que é importante é chamada Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação das Massas. O que diz essa lei? Numa reação química em sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Se você for pensar em Lavoisier, existe uma frase bem famosa de Lavoisier que fala o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo se conserva. Por quê? Porque numa reação química, num sistema fechado, se você está anotando essa frase, coloca um destaque em sistema fechado. Por quê? Porque se o sistema for aberto, se eu tiver alguma molécula gasosa, essa molécula gasosa se dispersa e dá uma falsa sensação que a massa do sistema diminui. Então, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, ou seja, massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Lembra disso que resolve grande parte do nosso sistema, ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Primeira frase. Segunda lei. A segunda lei é a chamada lei de Proust. A segunda lei de Proust é também chamada lei das proporções. Ponto, acabou. Ou seja, quando você fala em Proust, proporção. Ou seja, a massa dos reagentes e a massa dos produtos guardam proporções constantes. O exemplo máximo da lei de Proust é quando você vai mexer com uma receita qualquer. Então, aquela receita é para fazer 20 pães de queijo. Mas eu quero fazer 40. O que eu faço com a receita? Eu dobro. Simplesmente eu dobro todos os ingredientes. A receita é para fazer 100 pães de queijo, mas eu quero fazer 50. O que eu faço com os ingredientes? Tudo pela metade. E se você não souber uma proporção direta, dá-lhe regra de 3. Então, a regra de 3 resolve grande parte desses processos aqui. Então, lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, a massa do produto é igual à massa do reagente. Lei de Proust fala em proporção. Ponto. Resolve grande parte desses problemas aí. Em cima disso, lei volumétrica. Então, o que eu acabei de comentar são as leis ponderais, que envolviam com massa. Agora, a lei volumétrica mais famosa é a chamada lei de Gay-Lussac. O que diz Gay-Lussac? Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Essa é a frase lá do século XVIII. Agora, o que é a lei de Gay-Lussac em termos práticos? Na hora que você pega uma equação, você vai fazer o balanceamento. Esse balanceamento vai ter aqueles números que antecedem as moléculas. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. Mas são aqueles números que você utiliza para fazer o balanceamento. Agora, aquele número que você coloca na frente da molécula corresponde ao volume se as moléculas estiverem no estado gasoso. Por exemplo, numa equação química, você tem os seguintes números: 1, 2, 1. 1, 2, 1. É um exemplo hipotético. Se você estiver trabalhando com volumes, os volumes das reações correspondem a 1 litro, 2 litros, 1 litro. Então, aqueles números que você coloca na frente da molécula corresponde também ao número volumétrico. Então, se tiver uma reação em que os números que antecedem 1, 2 e o produto 1, então significa que 1 litro reage com 2 litros, produzindo 1 litro. E cuidado, não existe lei de conservação volumétrica, existe lei de conservação das massas. Mas os volumes, eles podem fazer expansão, eles podem fazer contração, ou eles podem estar em equilíbrio. Mas a lei de Gay-Lussac fala que, quando estiver trabalhando com gases, o volume daquela molécula corresponde ao coeficiente estequiométrico. Essa é a chamada lei de Gay-Lussac. Já vocês vão encontrar isso na prática. Agora, isso aqui eu recomendaria que vocês anotassem. Mas
Recomendaria mesmo. Então, a discussão inicial, professor, mas o que é importante? É importante do ponto de vista estatístico. Quantas vezes caem esses assuntos em prova? Muito. Vocês viram no Enem. O Enem caiu várias e várias questões envolvendo a tal da estequiometria. Então, para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir 5 passos. Então, repare, são 5 passos para você chegar aqui, ó, na Federal do Paraná. Então, como que eu resolvo toda e qualquer questão de estequiometria seguindo 5 passos? Passo número 1, montar a equação. A boa vantagem das provas de primeira fase. Normalmente, as equações estão colocadas na questão. Normalmente, não é sempre. Já tem questões em que você vai ter que fazer a montagem, mas, de qualquer maneira, montar a equação, equilibrar a equação. Quando eu falo em equilibrar, estou falando em balanceamento das equações. Passo 3, escolher, repare que o escolher está entre aspas, 2 substâncias. Então, veja bem, você vai montar a equação, vai fazer o balanceamento, vai escolher 2 substâncias. Só que o escolher não é você que escolhe. Professor, eu escolhi a água, escolhi o gás carbônico. Não. O escolher significa que você vai ter que mostrar quais são as 2 moléculas ou as 2 substâncias que o texto está pedindo para você trabalhar. Então, no texto está bem claro quais são as moléculas ou as substâncias que você vai ter que utilizar. Depois que você escolheu essa substância, usar a relação molar. Um mol está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, íons, prótons, elétrons, nêutrons, as partículas fundamentais. Está para 22,4 litros, e cuidado que o 22,4 litros só é válido se a molécula for no estado gasoso e se estiver nas CNTP. Professor, mas esqueci o que são CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. E quando eu falo em condições normais de temperatura e pressão, estou falando em 0 graus Celsius, 1 atmosfera. Então, cuidado, coloquei em destaque aqui embaixo, que quando você encontrar um gás, e esse gás estiver na CNTP, 22,4 litros. Professor, e se não estiver na CNTP, se não estiver a 0 graus Celsius e a 1 atmosfera? Se não estiver na CNTP, observação importante, se o gás não estiver nas CNTP, nas condições normais de temperatura e de pressão, aí você vai ter que usar PVNRT. Então, olhe bem, cuidado quando você, no texto, estiver trabalhando com a unidade de capacidade, o volume. Se estiver na CNTP e for uma molécula gasosa, 22,4 litros. Agora, se for um gás e não estiver na CNTP, dá-lhe um PVNRT. Então, cuidado com molécula gasosa. Cuidado com isso. Agora, caso você tenha massa, e a massa vai estar expressa ou em gramas, quilogramas, toneladas, aí você vai utilizar X gramas por mol. Professor, mas o que é esse X? Esse X é a massa molar. Professor, como é que eu descubro esse X? Pela própria molécula. Então, se for gás carbônico, CO2, cada carbono vale 12, mais 2 vezes o 16 do oxigênio, 32. 32 com mais 12, a massa molar do gás carbônico, 44 gramas por mol. Se fosse água, 2 dos 2 hidrogênios, mais 16, 2 com mais 16, 18 gramas. Professor, eu vou ter que decorar essas massas? Não. Você vai ter, ao final da questão, os dados. Então, esses dados vão trazer exatamente os artifícios, as ferramentas, para você chegar nessa massa molar. Olhem bem, como que você trabalha uma estequiometria? Monta a equação, faz o balanceamento, escolhe 2 substâncias que o texto determina para você. Cada uma dessas substâncias tem uma palavra-chave. Só que essa palavra-chave, ela está restrita a mol, molécula, barra átomos, pode ser molécula, pode ser átomos, volume e massa. Então, as 4 grandes palavras-chave, mol,
molécula barra átomos, volume e massa. São as 4 grandes palavras-chave que essas substâncias que estão presentes no texto vão te trazer. Pega essas moléculas, transforma essas moléculas numa dessas palavras, mol, molécula, volume e massa, e nunca esqueça, essa é uma parte importante, nunca esqueça que a primeira linha da sua regra de 3 só pode trabalhar com esses valores. Então, como assim? Se lá no texto tiver a palavra mol, o número que você utiliza para mol é 1. Se no texto estiver trabalhando com átomos ou moléculas, o número que corresponde a átomos ou moléculas, 6 vezes 10 a 23. Se estiver com uma molécula gasosa na CNTP, 22,4 litros, e se estiver trabalhando com massa, quilograma, tonelada, X gramas por mol. Então, essas 4 numerações, dessas 4 numerações, 2 delas obrigatoriamente estarão na primeira linha da regra de 3. Isso é importantíssimo. Na hora que você monta a regra de 3, a primeira linha da regra de 3 só pode trabalhar com 2 desses valores. O valor do texto obrigatoriamente vai estar na segunda linha da regra de 3 para você obter a resposta. Então, esse esquema de estequiometria, ele vale para todo e qualquer tipo de questão, não importa onde. A segunda fase da Federal do Paraná, se for trabalhar com química, vai ter que trabalhar com 5 passos também. Eu vou exemplificar algumas questões aqui. Para quem está acompanhando lá naquela lista, para quem imprimiu, eu vou trazer a questão número 4. A questão 4 da Federal do Paraná. Se você tiver no telefone, dá um boom, mas acho que dá para ler tranquilamente o nosso texto aqui, mas de qualquer forma, eu faço a devida leitura. Questão 4. O ânion perxenato Xe6,4- é um oxidante muito forte, capaz de oxidar manganês 2 a manganês 7, conforme a equação química abaixo. Então, perceba, é uma equação grande. 5 de Na4XeO6 mais 8 de NaSO4 mais 2 de água. Perceba que já temos uma equação e essa equação está equilibrada. Então, eu coloquei os reagentes na primeira linha e os produtos na segunda, produzindo 5 de Xe mais 8 de permanganato de sódio, mais 6 de sulfato de sódio e mais 2 moléculas de ácido sulfúrico. Então, olha só, lembrando aquele esquema. Nós montamos uma equação, não precisa, a equação já está devidamente montada. Equilibrar. Repare que na frente das moléculas eu já tenho os coeficientes estequiométricos, então eu não preciso mais equilibrar. Nem falo em imprimir minha impressora. Gente, aqui só um pouquinho. Está me dando dor de cabeça. De qualquer maneira, existe a possibilidade de você trabalhar de forma virtual. Eu deixei todos os gabaritos lá no final, então você coloca na tela, vai resolvendo no papel, não precisa mais imprimir. Mas, de qualquer maneira, para quem gosta de papel, para quem gosta de fazer os cálculos no papel, sem problema qualquer. Mas está aqui. Então, vamos lá. Além disso, o perxenato é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xenônio formado está na forma de um gás. Um experimento, agora começa a questão. Um experimento foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e 100 kPa. 300 Kelvin equivale a 27 graus Celsius. Então, perceba que eu não estou na CNTP. Não estou na CNTP. Então, se eu não estou na CNTP, caso eu necessite, eu vou ter que usar um PV-NRT. Caso necessite. Vamos continuar. Em que 16 mols de sulfato de manganês foram totalmente oxidados por perxenato e todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, o volume de 1 mol de gás ideal é igual a 24,9 litros. Então, a Federal foi igualzinho. Como ele não deu na CNTP, se fosse na CNTP, seria 22,4 litros. Porque agora ele não deu na CNTP. Porque nessas condições de 300 Kelvin e 100 kPa, 1 mol de qualquer gás vale 24,9 litros. Então, na CNTP, a 0 graus Celsius e 1 atmosfera, 22,4 litros.
a 300 Kelvin 100 kPa, 24,9 litros. Então, ele deu o volume molar nessas condições. Aí vem a pergunta. O volume em litros de gás coletado nesse experimento foi igual a... Então, vamos lá. Para quem anotou o roteiro. Passo número 1, montar a equação. Não precisa, a equação está montada. Passo número 2, equilibrar, balancear a equação. Já está equilibrada. Já temos números, já temos os coeficientes na frente das moléculas. Passo 3, escolher duas substâncias. Escolher duas substâncias. Então, como é que eu sei quais são as duas substâncias? Olha quanta molécula tem ali em cima. Essa molécula que você escolhe, obrigatoriamente, ela tem que fazer alguma relação com uma daquelas palavras. Ou é mol, ou é molécula, ou é volume, ou é massa. Uma dessas 4 palavras deve estar devidamente colocadas em ação. Professor, eu não vi... Tem mais alguém aqui? Mas eu vi no exercício que pediu 3 substâncias. Calma que é o próximo. Já, Helena, a gente já vai trabalhar com ele depois. Quando tiver mais de 2 substâncias, ou é 2 casos. Ou ele quer saber uma quantidade maior de moléculas, como acontece com gases ou com algumas misturas gasosas, ou ele tem reagente em excesso. E quando tiver reagente em excesso, você tem que descobrir quem que é o excesso, elimina aquela molécula que está em excesso e você volta para o procedimento normal. Mas, por enquanto, nesse caso, está tranquilo. Olha só. Escolher 2 substâncias, mas a molécula que você escolhe, obrigatoriamente, ela está ligada a uma das palavras-chave. Então, olha só. Além disso, o perchenato é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação. Tá? A questão começa aqui, ó. Um experimento foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e 100 kPa em que 16 mols de sulfato de manganês. Opa! 16 mols de sulfato de manganês. A primeira molécula, deixa eu colocar uma caneta aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, a primeira substância que me interessa está aqui, ó, o sulfato de manganês. E perceba que na frente desse sulfato de manganês tem um 8, e esse 8 não é um enfeite. Ele faz parte do nosso material. Então, achei a primeira substância, foram totalmente oxidados por perchenato de sódio. Opa, achei a segunda molécula. Cuidado. Esse perchenato de sódio, ele tem alguma palavra de relação? Ele tem mol, tem molécula, tem volume, tem massa? Não tem. Ele só fala que foi oxidado por perchenato de sódio. É um distrator. Para você escolher uma substância, ela tem que ter uma palavra de relação, uma unidade, uma grandeza de relação. Ou é mol, ou é molécula, ou é volume, ou é massa. E o perchenato de sódio não tem nenhuma palavra de relação. Então, continua a sua leitura. E todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, o volume de um mol de um gás ideal é 24,9 litros. O volume em litros de gás coletado nesse experimento. De gás coletado. Se você for analisar na interpretação, ele está falando de produto. Está falando de algum produto ou de produtos de uma reação. E se vocês observarem nos produtos, você vai perceber que é aquoso, aquoso, aquoso e o gás. Portanto, eu encontro a segunda substância que me interessa. Então, na hora que você colocar o sistema, você vai ter que escolher 2 substâncias. Como é que eu sei qual é essa substância? O texto te indica, só que essa substância obrigatoriamente tem uma relação ou com mol, ou com molécula, ou com volume, ou com massa. Então, já sei quais são as 2 substâncias que me interessam. E o único gás que eu tenho nesse sistema de produtos só pode ser o fenômeno. Agora, organização, se organize. Quais são as 2 substâncias que me interessam? 8 de sulfato de manganês e 5 de fenômeno. Os coeficientes são extremamente importantes. Agora, professor, vamos fazer conta? Não, não é hora ainda de fazer conta. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave de relação. Procurem essa palavra. Reparem que aqui ele está falando em 16 mol. 16 mol. Portanto,
Para o sulfato de manganês, eu vou trabalhar com a palavra mol. E qual é a palavra que o texto, não estou inventando, que o texto está falando? O volume em litros. Então, significa que o xenônio vai trabalhar com o volume. Pronto. Já sei as grandezas que cada uma das substâncias vai mexer. Agora, repare, aqui na frente tem um 8. 8 vezes. Lá daquela relação fundamental, qual é o número que eu troco toda vez que aparece a palavra mol? Cuidado, mol é 1. Portanto, 8 vezes o mol. Quando eu tenho a palavra mol, o número que acompanha a palavra mol é 1. Então, 8 vezes o mol. Professor, daria para colocar 8 mols direto? Sim, mas é só para compreender. Agora, se aqui fosse moléculas, 8 vezes 6 vezes 10 a 23. Se fosse volume, 8 vezes o volume. Se fosse massa, 8 vezes a massa do sulfato de manganês. Mas como é a palavra mol, o número que acompanha lá naquela relação, o mol, é 1. 5 vezes o volume. Professor, mas não está na CNTP. Não está. Só que a questão foi boa. Ela fala que o volume nessas condições vale 24,9 litros. Portanto, 5 vezes 24,9 litros. Lembrando que a primeira linha da regra de 3 só pode trabalhar com os números que eu tenho na relação fundamental. Se for mol, é 1. Se for molécula, 6 vezes 10 a 23. Se for massa, é o valor de X. Se for o volume, se estivesse na CNTP 22,4, mas nessas condições é 24,9. Professor, e se ele não desse o 24,9, eu teria que usar um PV-NRT. Agora eu vou lá no texto e vou montar a minha regra de 3. 8 mols está para 5 vezes 24,9 litros. Como eu tenho 16 mols, os 16 mols vão me dar um valor de X. Agora, olha só. Professor, mas olha quanta matemática eu tenho que fazer. Eu nem vou precisar colocar o lápis no papel, pelo simples fato. O que o 16 é do 8? Peraí, 16 é o dobro de 8. Se 16 é o dobro de 8, o dobro de 5, 10. 10 vezes 24,9, 249. Portanto, olhando o conjunto de alternativas, a alternativa correta, 249. Ponto. Resolve o nosso sistema. Então, a estequiometria, ela envolve uma grandeza chamada organização. Se vocês se organizarem, professor, mas é uma questão fácil. Se você trabalhar com estatísticas, eu aposto que vocês quiserem. Dessa aqui eu não tenho questão, mas eu não tenho essas estatísticas dessa. Mas eu apostaria o que você quisesse, que mais de 60% dos alunos não consegue chegar na resposta 249. Não consegue. Pelo simples fato, porque muitas vezes se afobam, colocam etapas antes do procedimento correto. Então, olha só. Monta a equação, tá ganha, faz o balanceamento, já ganhou o balanceamento, escolhe as duas substâncias. É aí que vem o segredo. Essa substância que você escolhe, obrigatoriamente, ela tem que estar ligada a alguma unidade da relação. Mol, molécula, volume e massa. Outro cuidado. Na primeira linha da regra de 3, você só pode trabalhar com os valores clássicos. Só pode trabalhar com os valores de 1, 6 vezes 10 a 23, 22,4, ou a massa molar. Na segunda linha da regra de 3 é que você trabalha com o valor do texto. Monta a regra de 3, calcula, acabou, marca e vai para a próxima questão. Então, importante saber estequiometria. Aí quem fez a pergunta ali foi Helena. Ela fez a pergunta seguinte. Pode pegar outra questão, 249. Essa questão aqui. Olha só, é a questão 23 da Federal do Paraná. Professor, e se tiver mais de uma molécula envolvida? Se tiver mais de uma molécula envolvida, vai ter dois casos. O primeiro caso clássico é o chamado reagente em excesso. Quando eu tiver mais de uma substância envolvida no texto, esse reagente em excesso precisa ser identificado e posteriormente eliminado. É um processo que você tem do reagente em excesso. Agora, existem algumas misturas que elas se comportam como se fosse uma única substância pura. É o caso dos gases.
toda mistura gasosa é homogênea e ela se comporta como se fosse uma única substância. Então, toda mistura gasosa se comporta como se fosse uma única substância. Outro cuidado. Algumas misturas sólidas se comportam como uma única substância. É o caso das ligas metálicas, é o caso da pólvora, é o caso de uma série grande de misturas que elas se comportam como se fosse uma única substância. E essa questão fala exatamente desse sistema. Com volume, isso não entendi. Dá para fazer por partes? Sim, veja bem. Estequiometria, João, deixa eu voltar um pouquinho aqui na questão anterior. Estequiometria é um cálculo de relações. E o que eu estou fazendo? Uma relação de mol para volume. Sem problemas. Mas eu não tenho que transformar tudo para mol? Não, não precisa. A palavra mol está no texto e eu tenho volume. Ah, mas eu não tenho que transformar isso para mol? Não, não precisa. Não há necessidade. Porque o que acontece? 8 vezes 5 vezes 24,1 litros, divididos por 16 mol. O mol e o mol corta, você só vai ficar com a unidade de litros. Então, posso trabalhar com grandezas diferentes? Pode, não deve. Porque estequiometria é um cálculo de relações. Eu estou trabalhando com a relação de mol e volume. Posso trabalhar mol com volume? Posso. Posso trabalhar massa com volume? Posso. Posso trabalhar mol com mol? Posso. Posso trabalhar molécula com mol? Posso, sem problema qualquer. As relações estequiométricas sempre envolvem o processo. Não, não necessariamente. A ordem com que você trabalha importa. É uma estequiometria, é um cálculo de relações. Posso fazer qualquer combinação e todas as combinações são possíveis. Não existe uma ordem, eu vou trabalhar primeiro o mol e depois o volume. Não, eu podia ter colocado o volume primeiro e o mol depois. Não há problemas nesse sistema. Qualquer relação, qualquer montagem, qualquer sistema que você monte vai estar correto. Só cuidado com as unidades, só. Você tem que cuidar das unidades sem problema qualquer. Então, lá. Questão 23. O palito de fósforo é um dos artigos mais úteis do nosso cotidiano. Na sua composição possui fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. Então, na hora que você risca um palito de fósforo, então aquela massa, algumas vezes uma cor vermelha, outros é preto, outro é verde, tem várias cores nesses palitos de fósforo aí. Lá naquela massa sólida você encontra fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. Então, eu tenho uma mistura de 3 sólidos para dar o palito de fósforo. A cabeça de um palito de fósforo pesa aproximadamente 0,05 gramas. 0,05 gramas. A reação que ocorre na queima da cabeça do fósforo está representada a seguir. Então, repare, já temos uma equação. E, novamente, reparem, na frente das moléculas já existem números. Então, significa que a minha equação já está equilibrada. Já temos uma equação, já está equilibrada. Moleza. Agora começa a questão. O cheiro característico de fósforo queimado se deve ao dióxido de enxofre formado. Dados. No palito de fósforo, os componentes estão em quantidades estequiométricas, ou seja, ele avisa que a equação já está equilibrada. Ele avisa. Dados. Cloro 35,5, potássio 39, oxigênio 16, fósforo 31, enxofre 32. A massa, começa a questão agora. A massa em gramas de dióxido de enxofre produzido. Dióxido de enxofre produzido. Cadê o dióxido de enxofre? Está lá na ponta. Já achei a primeira substância que me interessa. A massa de dióxido de enxofre produzido ao queimar a cabeça de fósforo é aproximadamente. Professor, cabeça do fósforo é só o fósforo, veja bem. Lá no início, ele fala que o palito de fósforo é um dos artigos mais úteis no cotidiano. Na sua composição, possui fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. Portanto, esses 3 componentes aqui, correspondem à cabeça do palito de fósforo. Então, respondendo a sua pergunta, Helena, existem questões que você vai trabalhar com mais de 2 substâncias. Só que essas mais de 2 substâncias são 2 casos especiais. Ou é reagente em excesso, ou é uma mistura de componentes que se comporta como se fosse uma única substância pura. Então, aqui, o fósforo, mais o enxofre, mais o clorato de potássio,
é a cabeça do palito de fósforo. Então, eles se comportam como se fosse uma única substância pura. Portanto, se você olhar novamente, escolher duas substâncias. Eu já escolhi. É o dióxido de enxofre e a cabeça do palito de fósforo. Na cabeça do palito de fósforo não é uma substância. Não é. Mas é uma mistura de substâncias que se comporta como se fosse uma única molécula pura. Então, veja bem, eu escolhi as duas substâncias. O que eu faço agora? Coloco em destaque. Quais são as substâncias que eu tenho? 3 de P4 mais enxofre mais 10 de clorato de potássio, que vão fazer a relação com o dióxido de enxofre. Então, o dióxido de enxofre é a relação clássica. Agora, antes de você partir para a matemática, cada uma, entre aspas, dessas substâncias ou desses integrantes, ele tem uma palavra-chave de relação. Volta para o texto. Na pergunta, ele quer saber aqui, ó, a massa de dióxido de enxofre. Então, já sei que o dióxido de enxofre, ele vai trabalhar com massa, e o palito de fósforo fala aqui em cima que eu tenho 0,05 gramas. Massa e massa. Aproveitando a pergunta ali do João. Nossa, mas eu posso trabalhar massa com massa? Pode. Estequiometria. Posso trabalhar com qualquer uma das relações. Você falou qualquer. Pergunta me diz se uma das substâncias forem limitantes. Não, não diz. Então, Suzy, aí que vem o segredo. Então, no texto, se porventura ele falasse assim, coloquei tantos gramas de enxofre, tantos gramas de clorato de potássio. Ele não fala quem é o limitante e quem é o excesso. Aí faz parte de você descobrir quem é. Porque como é que eu sei isso? Por tentativa. Então, vamos imaginar assim. 32 gramas de enxofre reagem com 32 gramas de oxigênio. Aqui tem uma coincidência. Então, 32 gramas de enxofre, que é a massa do enxofre, reagem com 2 vezes 16, 32 gramas de oxigênio. Aqui no texto ele vai falar assim, na reação foram colocados 60 gramas de enxofre e 32 gramas de oxigênio. Ele fala aqui, o texto fala que ele colocou 60 gramas de enxofre e 32 gramas de oxigênio. Se a relação é de 32 para 32, se eu estou usando 32 gramas de oxigênio, eu deveria usar 32 gramas de enxofre. Mas como eu tenho a mais 60 gramas, o enxofre é o meu excesso, corta ele e só vai trabalhar com oxigênio. Então, se a sua pergunta é boa. O texto fala quem é o limitante, não, ele não fala nem quem é o limitante e quem é o excesso. Então, faz parte da sua estequiometria. Você vai fazer uma relação entre os dois reagentes, vai descobrir quem que é o excesso, elimina, apaga aquela molécula do teu procedimento e faz o cálculo normal. Só que aqui não tem reagente em excesso. Aqui ele tem moléculas que se comportam como se fosse uma única substância pura. Vou falar substância, entre aspas, palito de fósforo. Massa, porque ele fala em 0,05 gramas do palito de fósforo, e ele quer saber a massa do enxofre. Agora vejam bem, eu vou ter que somar todas essas massas aqui. 3 vezes o P4. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Cada fósforo, segundo o texto, vale 31. Então, 4 vezes 31 dá 124 vezes 3, mais o enxofre, que vale 32, mais 10 vezes a massa do clorato de potássio. Cada potássio 39, cada cloro 35,5, cada oxigênio 3 vezes 16, 48. 122,5. Então, essa é a massa da, entre aspas, substância palito de fósforo. Então, 3 vezes 124, mais 32, mais 10 vezes 122,5, está para 64. Por que 64? Enxofre vale 32, com mais 2 vezes 16, 32 também. 32 com mais 32, 64. Pronto. Tá certo que essa questão dá um pouco mais de trabalho matemático. Se vocês fossem trabalhar bem, eu ia fazer o seguinte, ó. 3 vezes 124 mais 32 mais 10 vezes 122,5, somando todos esses valores, eu vou encontrar 1.629. Então, o valor de X para, entre aspas, a substância palito de fósforo vale 1.629 gramas, que está para 64 gramas do enxofre. Ponto.
está montada a minha estequiometria. Agora, o que acontece? Eu quero saber qual vai ser a massa do dióxido de enxofre ao queimar um palito de fósforo que pesa 0,05 gramas. Então, 0,05 gramas vai estar para X. Opa, aqui, vai estar para X. Olha só, continhas agradáveis que você tem. Porém, se você colocar em notação científica, você vai ter 5 vezes 10 a menos 2, que multiplica 64, divididos por 1.629. Na notação científica, o cálculo fica um pouco mais fácil, mas, de qualquer maneira, vocês vão encontrar 0,002 gramas. Olhando o conjunto de alternativas, você vai encontrar como resposta a letra C, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, olhem bem. Ah, professor, mas olha só que conta difícil que é. Dá trabalho, com certeza. Essa questão é uma questão difícil que vai ser cobrada na Federal do Paraná, e também não adianta assim, olha, eu vou fazer só as questões fáceis, você tem uma sensação que a prova vai ser uma questão fácil. Toma cuidado. Então, algumas questões dão um pouco mais de trabalho matemático para vocês, e essa é a questão dos últimos 10 anos, em termos de estequiometria, que foi a mais difícil. Então, trago para vocês também uma resolução, mas vejam bem, o que importa aqui é o método. Montar a equação não precisa, já está equilibrada, não precisou. Escolher as duas substâncias. Só que existem casos em que eu tenho mais de 2 substâncias e 2 casos especiais. Ou eu tenho reagente em excesso, limitante, ou eu vou ter um conjunto de substâncias que se comporta como se fosse uma única substância pura. Então, esse é o grande cuidado que vocês vão ter que tomar a partir do chamado cálculo estequiométrico. Fechou? Qualquer coisa, treinem novamente essas questões em casa, façam, mas a sugestão é, como lá nas respostas eu tenho a parte de notação científica, transformem o 5 vezes, o 0,05 em 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2 vezes 64 vai me dar 320. 320 vezes 10 a menos 2, divididos por 1.624. Na hora que você jogar a notação científica, você só pode encontrar um 2. Só pode encontrar um 2. E se vocês olharem o conjunto de alternativas, a única que tem 2 é a letra C. Na realidade, eu nem precisava terminar a conta, mas eu coloquei a conta final para mostrar o que você vai ter que trabalhar. Então, 2 questões, tem mais questões de estequiometria para vocês resolverem, então eu coloquei lá sugestões de exercícios para vocês resolverem dessa aula, que envolvem esse processo de estequiometria. Então, fechou? Agora, próximo estágio. Vamos começar agora, como é que está meu horário? Está tranquilo? A revisão de química orgânica. Então, terminei a química A. Então, repare que são assuntos importantíssimos do ponto de vista de estatística. Porque, veja bem, professor, eu nem vou estudar estequiometria porque quase não cai em prova. Todas as provas da Federal, desde que ela foi criada lá em 1800 e alguma coisa, sempre foram cobrados esses sistemas. Então, muita atenção, pratique, faça alguns testes extras, entenda esse tipo de relação. Então, vamos começar a química orgânica. A princípio, química orgânica é a parte da química responsável pelos estudos dos compostos do carbono. O carbono, ele apresenta 3 grandes postulados, que são autoexplicativos. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente. O carbono sempre vai fazer 4 ligações. E 4 ligações covalentes. Segundo postulado, encadeamento. O carbono pode se ligar a um segundo, a um terceiro, a quantos carbonos para formar cadeias carbônicas. E o terceiro grande postulado fala em ligações equivalentes. E quando eu falo em ligações equivalentes, estou falando em igualdade de ligações. Nessa igualdade de ligações surgem 2 tabelinhas que vocês precisam anotar. Primeira tabelinha, hibridação. Como a Federal adora hibridação. Impressionante. Vocês vão ver ali várias questões envolvendo o conceito de hibridação. Então, vamos lá. Hibridação, quando você faz a junção de orbitais diferentes, criando um novo.
que é sp3, sp2 e sp. A grande vantagem. Como o carbono só pode fazer 4 tipos de ligações, simples, dupla, tripla e duas duplas, você só vai encontrar poucas hibridações a respeito. Então, olha só, vou montar uma tabela completa, inclusive com a geometria, que a geometria ela é diferente da parte de inorgânica. Semana passada, eu passei para vocês uma tabela de geometria molecular. Só que aquela tabela não é válida para compostos orgânicos. Os compostos orgânicos têm uma química extra, particular para elas, e a geometria só pode ter 3. Então, vamos lá. Carbono com simples ligações. A hibridação sp3, ângulo de ligação de 109 graus com 28 minutos, e com esse ângulo a geometria só pode ser tetraédrica. Se for possível, anotem isso aí no seu caderno. Anotem, vão anotando aí que vocês vão aprendendo também anotando dessa maneira. Então, hibridação. A química orgânica tem a grande vantagem. Ela quase não tem contas, e a teoria ela vai sendo dependente uma matéria atrás da outra. Então, eu preciso dessa dependência aqui. Então, carbono que tem simples ligações de hibridação sp3, ângulo de 109,28, geometria tetraédrica. Carbono que tem simples ligações. Ponto. Fecha esse sistema. Segundo o carbono. Carbono que tem dupla ligação. Hibridação sp2, ângulo de ligação. Deixa eu pegar uma água aqui. Pronto. Garganta molhada e hidratada. Então, dupla ligação. Hibridação sp2, ângulo de 120, geometria trigonal. E o carbono ele tem que ter dupla ligação. E outro cuidado. Essa dupla ligação não importa com quem. Pode estar preso com carbono, pode estar preso com oxigênio, pode estar preso com nitrogênio, não importa. Carbono que tem dupla ligação, ponto final, ponto final. Tem hibridação sp2, ângulo de 120, geometria trigonal. Por que o ângulo de 109 não é e não 90? Porque o carbono sp3 é um carbono tetraédrico. E carbono tetraédrico é um carbono espacial. Então, se você lembrar das aulas lá do Pedro Adriano, a geometria de um tetraedro é de 109 graus e 28 minutos, não 90. 90 é um ângulo, digamos, plano. A molécula de 90 graus é uma molécula planar. E a molécula tetraédrica, ela é espacial. Então, o processo de memorização. O carbono sp3 é um carbono tetraédrico. Os ângulos de ligações entre os carbonos é de 109 e 28, não 90. Porque o que acontece aqui, ó, é que aqui, ó, eu estou trabalhando no plano, no papel, que aqui parece 90 graus, concordo contigo. Só que, na prática, o carbono sp3 é um carbono espacial. Ele não é representado aqui. Então, tanto que muitas vezes, já você vai ver que tem aquelas ligações, tem uma ligação que é tracejada, uma ligação que está mais em negrito. Essas ligações mostram as ligações no espaço. Que, na realidade, a ligação espacial teria que ter uma ligação para cima e 3 para baixo. Só que essas 3 ligações para baixo são fora do plano. Então, eu teria uma ligação para frente da minha TV, outra para frente, outra para trás do plano. Então, o tetraedro é assim, mais ou menos, ou seja, você tem as 3 informações para baixo e uma para cima. Então, essa seria a representação do carbono sp3. Aqui é só uma forma de representar que é o carbono de simples ligações, não 90. Então, cuidado lá. Então, o carbono de dupla é sp2 trigonal. E o último carbono que vai me interessar é o carbono que tem tripla ou duas duplas ligações. Hibridação sp, ângulo de ligação de 180 graus, e com 180 graus só podemos ter uma geometria linear. Como se o carbono fosse tridimensional, não. O carbono é tridimensional nesse caso, não é como, não é. Ele é realmente tridimensional, mas cuidado com as hibridações e com as geometrias, isso é importante. Então, carbono que tem tripla ou duas duplas, ou seja, se você encontrar duas duplas no mesmo carbono ou uma tripla, o carbono tem hibridação sp, ângulo de 180, geometria linear. Aqui sim, do jeito que eu coloquei, a geometria é correta. Então, carbonos de tripla ou de duas duplas são realmente lineares, estão realmente no plano. O único carbono que está fora do plano é o carbono sp3, que é um carbono tetraédrico, carbono espacial. Bom, tá aí as nossas equivalências.
Anotaram? Outra informação importante. O tipo de ligação. Toda vez que o carbono faz simples, dupla, tripla, duas duplas, eu estou falando em orbital molecular. Então, no lugar de falar simples ligações, duplas ligações, triplas ligações, eu posso falar que cada ligação tem um orbital. E como é que eu trabalho com esses orbitais? Através das expressões sigma e pi. Então, vamos lá. Toda vez que você tiver um único traço, a chamada simples ligação, essa ligação é chamada do tipo sigma. Se tiver uma dupla ligação, uma é sigma e a outra é pi. E se você tiver uma tripla ligação, uma ligação é sigma e duas ligações são do tipo pi. Então, olha só. A ligação simples é sigma, a dupla, uma sigma e uma pi, e na ligação tripla, uma sigma e duas ligações são pi. Então, essas são as representações que vão me interessar. Então, a ideia da nomenclatura dos orbitais moleculares, toda ligação simples, sigma. Na ligação dupla, uma sigma e uma ligação pi. Na tripla ligação, uma sigma e duas ligações do tipo pi. Então, essa é a ideia que vocês vão encontrar aí. A pi é mais fraca que a sigma, sim. Tanto que quando você tem reações de adição, o que rompe primeiro é a ligação pi. Então, na dupla e na tripla, rompe primeiro a ligação pi, e a ligação sigma é mais forte. Essa pergunta é importante. Agora, a Gabriel perguntou, por que pi? Porque eles definiram. Precisava dar um nome. Podia ser ligação alfa e beta, podia ser ligação ômega e delta, mas eles acharam melhor colocar sigma e pi. É uma representação que eles acharam melhor. Então, é só uma designação dentro do alfabeto que você encontra. Então, sigma e pi. E a ligação pi é mais fraca que a ligação sigma. Opa, boa configuração ali, Ana Flávia. Agora, continuamos. Tipos de carbonos. Então, olha só, química orgânica estuda o carbono. O carbono tem ligações equivalentes que podem ser por hibridação ou por orbital. Só que o carbono, quando está preso a outros carbonos, ele tem uma classificação. Só que aí eu não me preocuparia, não. Use a lógica. Carbono primário é aquele que está preso a, no máximo, um carbono. Carbono secundário está preso a 2 carbonos, terciário está preso a 3 carbonos, quaternário está preso a 4 carbonos. Isso é importante, lá para frente, quando aparecer álcool primário, álcool secundário, amina primária, amina secundária, amina terciária. O que isso significa? Significa o tipo de carbono ou a quantos carbonos aquele nitrogênio está preso. Só que carbono primário é aquele que está preso a, no máximo, um carbono. Secundário está preso a 2, terciário está preso a 3 e quaternário está preso a 4 carbonos. Fácil. Então, primário 1, secundário 2, terciário 3, quaternário 4, resolve os problemas desse sistema. Então, fácil de fazer esse tipo de análise, mas só para fazer a nossa revisão. Agora, entra em cena o quê? Classificação das cadeias carbônicas. Quando eu falo em classificação de cadeias, duas classificações merecem o seu cuidado. Duas. As outras duas são fáceis. Primeira classificação, a cadeia pode ser aberta ou fechada. Aqui tá fácil. A cadeia fechada é aquela que lembra alguma forma geométrica. E a cadeia aberta é aquela que não lembra nenhuma forma geométrica. Ou seja, a cadeia fechada ou cíclica vai lembrar triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, essas coisas do gênero. Agora, se não tiver nenhuma forma geométrica, a cadeia aberta ou cadeia acíclica. Cuidado com a língua portuguesa. O prefixo a representa não. Não fechada, aberta. É a mesma coisa. Então, a primeira classificação é visual. Visual. Se tiver forma geométrica, fechada. Se não tiver forma geométrica, aberta. Segunda classificação, também tranquila, quer ver? Cadeia normal ou cadeia ramificada? A cadeia ramificada é aquela que apresenta ramos. Só que para ser uma cadeia carbônica, ramificada, o que eu preciso ter pendurado? Um carbono. Portanto, a cadeia ramificada é aquela que apresenta radicais. Já já a gente vai revisar metil, etil, propil, butil, essas coisas do gênero. Então, cadeia ramificada é aquela que apresenta ramo. Só que na ponta desse ramo, obrigatoriamente, eu tenho que ter um carbono. Lembra disso? Então, cadeia ramificada, cadeia carbônica tem que ter ramos. Só que na ponta desse ramo, desses ramos, tem que ter
carbono. Professor, e se não tiver ramo? Aí é normal. Então, ou é uma ou é outra. Então, não preciso me preocupar muito com ela também. Agora, a terceira classificação, essa me preocupa um pouquinho. Cadeia saturada e insaturada. Então, aqui é interessante até que vocês anotem. A cadeia insaturada, só preciso saber uma. A cadeia insaturada é aquela que tem pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Entre carbonos. Coloquem bem isso na sua mente. Quando eu falo em cadeia insaturada, não estou falando só de um carbono, estou falando de todos os átomos que compõem aquela estrutura. Para ser uma cadeia carbônica insaturada, eu preciso ter uma dupla ou tripla entre carbonos, porque a cadeia é carbônica, dupla ou tripla entre carbonos. Se tiver dupla ou tripla, é insaturada. Se não tiver, ela é saturada. Ou seja, a cadeia saturada é aquela que apresenta apenas simples ligações. Mas eu não me preocuparia com isso, não precisa. Porque ou é uma ou é outra. Então, a cadeia insaturada é aquela que apresenta pelo menos uma dupla ou tripla entre carbonos. Perceba que eu coloquei entre carbonos em negrito em destaque, porque é realmente importante que vocês anotem isso. Então, cadeia insaturada é aquela que tem pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Esse é o primeiro cuidado que você tem como classificação. Então, só para você compreender um pouquinho aqui. Das 3 classificações até agora, eu vou começar com essa daqui, ó. É uma cadeia aberta ou fechada? Essa daqui, ó. Cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, tem forma geométrica fechada. Normal ou ramificada? Tem alguma coisa pendurada para fora desse círculo? Não. Então, é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Temos uma dupla ligação entre carbonos, portanto, é uma cadeia insaturada. Essa daqui, ó. Essa cadeia aqui. Aberta ou fechada? É uma cadeia aberta, porque não tem forma geométrica. Normal ou ramificada? Tem algum carbono pendurado para fora da cadeia principal? Tem. Portanto, temos uma cadeia ramificada. Saturada ou insaturada? Temos uma tripla ligação entre carbonos, portanto, temos uma cadeia insaturada. Agora, cuidado. Aqui em cima, cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, não tem forma geométrica, é uma cadeia aberta. Normal ou ramificada? Agora presta bem atenção. Normal ou ramificada? Ah, professor, é uma cadeia ramificada. Cuidado. O que está para fora da cadeia não é carbono. Lembrando no texto, é uma cadeia carbônica, só vale carbono ramificada. O que está para fora é um oxigênio. Portanto, é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Para ser uma cadeia insaturada, é necessário que a dupla ou tripla esteja entre carbonos. A dupla ligação está entre átomos de carbono? Não. Então, olhem bem. Embora eu tenha uma dupla ligação na estrutura, é uma cadeia saturada, porque a dupla ligação está entre carbonos. A dupla tem que estar entre carbonos, e aqui não está. Então, é uma cadeia saturada. Agora, cuidado. Qual que é a hibridação desse carbono que está preso com o oxigênio? Ah, professor, aquele carbono ele tem uma dupla ligação. Se tem uma dupla ligação, ele é um carbono sp2. Professor, mas ele está preso com oxigênio, não importa. Quando eu falo em carbono sp3, sp2 e sp, é o tipo de ligação do carbono. Do carbono. Esse carbono tem dupla ligação. Ponto final. Não importa com quem. Agora, pergunta 2. Eu quero que você me classifique a cadeia carbônica. Não estou falando desse carbono, estou falando de todos os carbonos, oxigênios e hidrogênios. Tem alguma dupla ou tripla ligação entre carbonos? Não. Então, a cadeia é saturada. Então, atentos. Cuidado que nem todo carbono que tem dupla vai indicar uma cadeia insaturada, mas todo carbono de dupla é sp2. E não importa se a cadeia é saturada ou insaturada. Então, sempre cuidado com a pergunta que você vai ter. E a última classificação importante diz respeito ao tipo, à natureza dos átomos. Opa, falta um pouquinho. Cadeia homo ou heterogênea? Novamente, é importante que vocês anotem aí. Para ser uma cadeia heterogênea,
possui um átomo diferente de carbono, chamado heteroátomo entre carbonos. Então, não basta ter um átomo diferente de carbono, tem que ter um átomo diferente de carbono entre carbonos. Entre carbonos. Lembrando que a cadeia é carbônica, é o carbono que vai me interessar. Se tiver um átomo diferente de carbono, um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, um fósforo entre carbonos, cadeia heterogênea. Se não tiver, homogêneo. Então é fácil. É 50% de chance de você ter uma resposta de homo ou heterogêneo. Se tiver um átomo diferente de carbono e estiver entre carbonos, é heterogênea. Cadeia insaturada. Se tiver uma dupla ou tripla entre carbonos, insaturada. Se não tiver, saturada. Se tiver um heteroátomo, cadeia heterogênea. Se não tiver, homogêneo. Fácil, sem grandes problemas. Quer ver mais exemplos para você treinar? Vamos pegar essa cadeia aqui, ó. Vou pegar essa cadeia que fica mais fácil. Então, essa daqui, ó. Cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, não tem forma geométrica, é uma cadeia aberta. Normal ou ramificada? Tem alguma coisa pendurada nessa cadeia? Não. Cadeia normal. Saturada ou insaturada? Tem alguma dupla ou tripla ligação? Não tem. Portanto, cadeia saturada. Homo ou heterogênea? Perceba que eu tenho um oxigênio e esse oxigênio está entre carbonos. Portanto, eu tenho uma cadeia heterogênea. A mesma coisa aqui, ó, é uma cadeia fechada, normal, saturada e heterogênea, porque eu tenho um nitrogênio entre átomos de carbono. Então, cuidado, vamos fazer só essa aqui final. Aberta ou fechada? Ah, professor, é uma cadeia aberta. É uma cadeia normal ou ramificada? Ah, professor, é ramificado porque tem alguma coisa pendurada. Porque para ser uma cadeia carbônica, ramificada, eu preciso ter o carbono. E aqui não tem carbono pendurado. Portanto, temos uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Ah, tem uma dupla ligação ali, ó. Se tem uma dupla ligação, é uma cadeia insaturada. Não. Para ser insaturado, eu preciso ter uma dupla ou tripla entre carbonos. E como a dupla está entre carbono e oxigênio, é uma cadeia saturada. E é uma cadeia homo ou heterogênea? Ah, tem um oxigênio. Se tem um oxigênio, é uma cadeia heterogênea. Não. O oxigênio, para ser um heteroátomo, deve estar entre carbonos. E o oxigênio, ele está de forma isolada. Então, essa cadeia é uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Professor, mas tem dupla ligação? Tem. Está entre carbonos? Não. Então é saturada. Ah, mas tem um oxigênio. Está entre carbonos? Não. Então é homogêneo. Então, atentos a esse sistema. Porém, alguns cuidados extras. A cadeia fechada, ela pode ser subclassificada em cadeia aromática ou alicíclica. Quando que a cadeia é aromática? A cadeia vai ser aromática quando tiver uma forma hexagonal, com 3 duplas ligações alternadas. Por quê? Porque essas 3 duplas ligações alternadas, elas criam um fenômeno chamado de ressonância. E para representar a ressonância, nada melhor do que um círculo, ou como vocês chamam, uma bolinha da cadeia aromática. Então, para ser uma cadeia aromática, eu preciso de uma forma hexagonal, com 3 duplas ligações alternadas. E outro cuidado. E, porventura, eu trocar um dos carbonos, por exemplo, se eu trocar um dos carbonos aqui, por um nitrogênio, 5 carbonos e um nitrogênio, continua sendo uma cadeia aromática? Continua. Para ser uma cadeia aromática, eu preciso ter uma forma hexagonal. Repare que na minha fala, eu não falei que eu preciso de uma cadeia com 6 carbonos. Eu preciso de uma cadeia hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Então, se no lugar de um desses carbonos eu tiver um nitrogênio, eu tenho uma cadeia aromática. Se eu tirar 2 carbonos e colocar 2 nitrogênios, continua sendo uma cadeia aromática, porque a cadeia aromática ela precisa ser hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Aí a nossa escolha em questão. E quando a cadeia não for aromática, ela vai ser uma cadeia alicíclica. Toda cadeia fechada ou vai ser aromática, se tiver a forma hexagonal com 3 duplas. Se não tiver a forma hexagonal com 3 duplas, ela é uma cadeia fechada alicíclica.
cíclica. Cuidado com a letra A. Repare que você já viu acíclica, que é uma cadeia aberta. Alicíclica é uma cadeia fechada, que não é aromática. A cadeia alicíclica é uma cadeia fechada, que não é aromática. Agora, tem um último termo ainda que vocês têm que tomar cuidado. É a chamada cadeia alifática. O que é uma cadeia alifática? Só colocar baixinho aqui, ó. Cadeia alifática é uma cadeia que não é aromática. Ou seja, é toda cadeia que não é aromática. Professor, mas acabamos de ver que é uma cadeia alicíclica. A cadeia alifática, ela pode ser toda e qualquer cadeia aberta ou alicíclica. A cadeia alifática é toda a cadeia aberta, mais as cadeias alicíclicas. É toda a cadeia que não é aromática. É um termo antigo, mas que pode aparecer na nossa prova. Então, cadeia alifática é toda a cadeia que não é aromática. Então, todas as cadeias abertas são alifáticas. E toda a cadeia fechada que não é aromática também pode ser chamada de alifática. Então, uma cadeia fechada, ela pode ser alicíclica e alifática ao mesmo tempo. Então, esse é o cuidado que vocês vão ter. É um termo antigo, mas que pode muito bem aparecer na nossa prova. Fechou aí? Próxima fase, vamos mexer com nomenclatura de compostos orgânicos. Então, quando eu falo em nomenclatura de compostos orgânicos, está bem meu tempo ainda, tá? Então, vamos trabalhar o seguinte. Vamos lá. Toda e qualquer nomenclatura de compostos orgânicos, ela começa assim. Com 3 partículas. Uma raiz, um meio e uma terminação. Prefixo, parte intermediária, mais sufixo. São as 3 partículas que montam a nomenclatura do meu composto orgânico. Raiz, mais meio, mais terminação. Lembrando, o que é a raiz, o que é o meio, o que é a terminação, o que é prefixo, parte intermediária e o que é o sufixo. Então, lá. A raiz, ela indica a quantidade de carbonos. Vocês já decoraram várias vezes esse processo. Então, raiz indica quantos carbonos eu tenho naquela estrutura. Se tiver um carbono, mete. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. E 5 carbonos, pente. Continuo na próxima tela. Met, et, prop, but, pente. Isso já está no teu código genético de tantas vezes que você já estudou. Mas cuidado. Met, et, prop, but. As 4 primeiras raízes, elas não têm nenhuma lógica matemática. Agora, das 5 para frente, tem. 5, penta. Pente, raiz para 5 carbonos, pente, aí continuaria. Então, se tivesse mais de 5 carbonos, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, continua. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. Já é mais que suficiente, mas eu poderia continuar. 11 carbonos, um dec, 12 dodec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec, e vai nessa ordem. Então, cuidado com as 4 primeiras. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Vai colocando os dedos. Met, et, prop, but. Met 1 carbono, et 2, prop 3, but 4. Então, atentos a esse sistema. Isso é a raiz. Agora, o meio, ou a parte intermediária, indica o tipo da ligação entre os carbonos. Se você tiver só simples ligações, eu vou ter an. Se eu tiver dupla ligação, em. Tripla ligação, in. E se eu tiver 2 duplas ligações, de, em. Olha só. Simples an, dupla em, tripla in. Ordem alfabética. An, em, in. E 2 duplas de 2, em, da dupla. 2 duplas de em. Se eu tivesse 3 duplas, tri em, 3, tri em dupla. Se eu tivesse 5 triplas ligações, penta in, penta de 5, in da tripla ligação. Só que isso não vai aparecer na prova. O que aparece na prova é só isso daqui. E as terminações. Quando eu falo em terminação, eu tenho que verificar a função orgânica a qual ela pertence. Já já a gente vai revisar. Só que a maioria das funções orgânicas tem a terminação no nome. Então, vejam bem,
hidrocarboneto, terminação O. Álcool, terminação OL. Cetona, terminação ONA. Ácido carboxílico, terminação ínico. Então, quando eu falo em função, terminação, sufixo, eu estou falando na última expressão da minha nomenclatura. E grande parte das funções orgânicas tem a terminação no próprio nome. Então, se vocês fizerem essa lógica de hidrocarboneto, termina com O. Álcool, termina com OL. Cetona, termina com ON. Então, é essa caracterização que você tem. Porém, lembrando, já que é uma revisão, vamos revisar um pouquinho os radicais. As cadeias ramificadas são aquelas que apresentam radicais. Quais são os principais radicais que eu tenho? Se tiver apenas um carbono, é o chamado radical metil. Se tiver 2 átomos de carbono, radical metil. Lembrando que radical tem a terminação U. É a quantidade de carbonos mais a terminação U. Então, 1 carbono metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos tem um probleminha. Vou colocar os 2 aqui para vocês perceberem a diferença. No primeiro radical propil, o elétron livre, que é esse tracinho, ele está preso no carbono da ponta, numa sequência normal de carbonos. Uma sequência normal de carbonos. N-propil. Então, quando o elétron livre, deixa eu colocar uma bolinha aqui, ó, quando o elétron livre estiver na ponta, em uma das pontas de uma sequência normal, N-propil. O segundo radical, ele está preso no carbono do meio. Reparem que não é mais uma sequência normal, ele recebe o prefixo iso. Então, cuidado na hora da... 2 radicais propil. O N-propil, ele está preso em uma das pontas, N-propil. Se ele não estiver preso na ponta, iso. Eu acho que é mais fácil para vocês lembrarem assim. Propil, ou é N ou é iso. Se tiver em uma das pontas, é o N, porque eu tenho uma sequência normal. Se não estiver preso na ponta, é o isopropil. São os 2 radicais que vocês vão encontrar. Agora, a minha preocupação vem com as próximas 2 telas. O radical butil. Existem 4 estruturas diferentes para eu montar o butil. Então, olha só, eu vou colocar todos eles aqui para vocês compreenderem. Deixa eu colocar todos que fica mais fácil. Pronto, está aqui, ó. São 4 estruturas diferentes. Vamos com calma. Primeiro, o elétron livre. Repare que o elétron livre está preso na ponta numa sequência normal de carbonos. Todos os radicais que tiverem na ponta, e tiver uma sequência de outros carbonos, vai receber o prefixo N. N-propil, N-butil, N-pentil, N-gril. Na ponta, numa sequência normal, N-butil. Agora, outro radical, reparem, que está preso nesse carbono aqui, ó. Esse carbono, por sua vez, está preso a 2 outros carbonos. Então, eu tenho um carbono secundário. Secundário. Como é que eu chamo o radical que tem 4 carbonos? Tá, é um butil. Só que o elétron livre está preso num carbono secundário. Sec-butil. Butil porque tem 4 carbonos e sec porque o elétron livre está preso no carbono secundário. Outra dica importante, terceiro radical. O elétron livre está preso aqui, ó. Esse carbono, por sua vez, está preso a outros 3 carbonos. Então, eu tenho um carbono terciário. Olha a lógica. Na ponta, numa sequência normal, N alguma coisa. No carbono secundário, sec-butil. No carbono terciário, terci ou terc-butil, não importa a pronúncia. Terciário, terci ou terc-butil. O último radical, esse nós vamos trabalhar por descarte. Repare que o elétron livre está preso na ponta. Tá, professor, mas lá em cima também está preso na ponta. Só que essa cadeia é uma cadeia normal? Não. Quando a cadeia não for normal, é um isobutil. Então, cuidado com o último, mas o último eu vou trabalhar por descarte. Na ponta, numa sequência normal, N-butil. No carbono secundário, sec-butil. No carbono terciário, terci-butil. E quando não for nenhum dos anteriores, isobutil. Então, se na prova aparecer esse radical aqui, pensa bem. Está preso na ponta, mas eu não tenho uma sequência normal. Não é ele. Não é um carbono secundário, isso aqui é primário. Não é sec-butil, não é terci-butil, portanto,
é o isobutilo. Aí é mais fácil para vocês mexerem dessa maneira. Agora, o grande cuidado são 3 radicais que têm nomes especiais. Quando o elétron livre estiver preso diretamente na cadeia aromática, diretamente preso na cadeia aromática, é um fenil. Elétron livre preso diretamente na cadeia aromática é um fenil. Quando eu tenho uma cadeia lateral e o elétron livre está preso no carbono sp3, no carbono simples, benzil. E quando os 2 carbonos tiverem uma dupla ligação mais o elétron livre, é o chamado radical vinil. Olha só, fenil, benzil, vinil. São os 3 radicais que vocês vão ter que tomar cuidado. Química orgânica, ela tem uma lógica tremenda, mas tem algumas coisas que é pura memorização. Fenil e benzil, cuidado com esses 2, cuidado. O fenil, o elétron livre, está preso direto na cadeia aromática. Se você pensar em carbono, esse carbono aqui é um carbono sp2, porque tem dupla ligação. E o elétron livre está preso no carbono sp3 no benzil. Então, fenil é só a cadeia aromática. Se a cadeia aromática tiver um rabinho carbônico, e aí o elétron livre é o benzil. Cuidado com esses 2. E o vinil são 2 carbonos com uma dupla ligação. Precisa memorizar, é muito interessante mesmo. E aí, vamos lembrar uma outra coisa importante. Regras para nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Cadeia ramificada. Deixa eu pegar o computador aqui, que vai ficar mais fácil. Então, olha só. Caso vocês queiram anotar, só anotem rápido, porque vai estar gravado depois de qualquer maneira. Eu tenho uma cadeia. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? A professora é aberta. Ela é normal ou ramificada? Ela é ramificada porque tem um monte de carbono pendurado na cadeia principal. Como eu tenho uma cadeia ramificada, como é que eu vou dar nomenclatura para essa cadeia? Eu escolho essa cadeia porque ela tem todos os sistemas que eu preciso que vocês lembrem. Como eu tenho uma cadeia ramificada, você vai seguir 3 grandes regrinhas. Regra 1, achar a cadeia principal. Professor, o que é a cadeia principal? Cadeia principal, vinil ligado a composto aromático. Eu sempre confundi, tá? Ó, vinil. Não tem ali no que foi a pergunta, mas vinil preso uma cadeia aromática é o estireno, que forma um polímero chamado poliestireno. Então, o vinil, se estiver preso na cadeia aromática, é um outro composto chamado estireno. De qualquer maneira, depois, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar. Então, temos uma cadeia, que é a cadeia ramificada. Regra 1, achar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla, contém o carbono da função e contém a maior quantidade de radicais. Resumindo, a cadeia principal é a mais enfeitada em todos os sistemas que você possa imaginar. Então, olha só, poderia ser essa minha cadeia principal. 1, 2, 3. Não, muito curta. 1, 2, 3, 4, 5. Curta também. Então, olha só. Poderia pegar, só colocar, não anotem nada ainda. Eu poderia pegar essa cadeia aqui como cadeia principal. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tem 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia pegar qualquer uma como cadeia principal? Não. Não poderia, pelo simples fato. Se vocês observarem bem essa estrutura, porque eu não anotem ainda, se eu pegasse essa como cadeia principal, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, eu teria 1, 2 radicais. Repare, se eu pegasse essa cadeia como cadeia principal, eu teria apenas 2 radicais. O radical metil e o radical isopropil. Somente 2 radicais. Agora, presta bem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. E se eu escolhesse, deixa eu trocar aqui a cor, se eu trocasse essa cadeia como cadeia principal. Também tem 7 carbonos. Só que vejam bem, quantos radicais agora eu tenho ao redor do átomo central? Vocês vão perceber que eu tenho o radical metil lá em cima, outro radical metil aqui embaixo, e mais um radical etil. Quantos radicais eu tenho grudado nessa cadeia principal? Eu tenho 3. Se eu tivesse escolhido essa cadeia como cadeia principal, eu teria apenas 2 radicais. E essa cadeia tem 3 radicais. Portanto, qual é a cadeia principal? Aquela que tem a maior quantidade de radicais. Então, é essa a minha cadeia principal.
Agora, vejam bem, como eu tenho radicais diferentes, eu vou ter que numerar a minha cadeia. Aí eu numero a partir da ponta esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O problema é, repare que eu tenho o radical metil e o radical etil. Quando eu tiver radicais diferentes, qual que é o critério de desempate? Ordem alfabética. Entre metil e etil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil. Então, eu vou colocar o etil primeiro. 1, 2, 3. 3 etil. Agora, eu tenho dois radicais metil. Os dois radicais são iguais. Eu coloco duas vezes a palavra metil, tipo, 2 metil, 3 metil. Não. Então, o que se faz nessa nomenclatura? 3 etil, 2,3 dimetil, 7 carbonos hept, simples an, terminação O. Qual que é a tua beleza para a prova? Na prova, ele vai te dar esse composto e vai te dar 5 alternativas com 5 nomenclaturas. E você tem que descobrir qual é a nomenclatura correta. Usem a lógica. Achem a cadeia principal. Tudo que tiver fora é radical. Cuidado, que cadeia principal é a que tem maior quantidade de tudo. Tem que ter a dupla, tem que ter a tripla, tem que ter a maior quantidade de radicais, tem que ter tudo. Achada a cadeia principal, já vê quantos carbonos existem. 7. Já vai eliminando alternativas. Como é que é o nome dos radicais? Onde que eles estão presos? Vai eliminando que você encontra rapidamente a sua resposta. Deixa eu pegar uma outra cadeia aqui. Ó. Representação de linhas. É assim que vocês vão encontrar na Federal do Paraná. Na dúvida, minha sugestão. Cada ponta contém um átomo de carbono. Repare, cada ponta tem um átomo de carbono. Agora, regra 1, achar a cadeia principal. Lembrando que cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla, contém o carbono da função. A dupla ligação está aqui, ó. Então fica fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encontro a minha cadeia principal. Então, a minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já sei que a cadeia principal tem 7 carbonos. Já olhe na alternativa para ver se tem 7 hept. Agora, como tem uma dupla ligação, e essa dupla ligação pode trocar de posição na cadeia principal, eu preciso numerar a cadeia 1, 2, 3. Lá no carbono 3, eu tenho um radical. Como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Etil. Como ficaria a nomenclatura desse composto? E aí vem outro cuidado. 3 etil, 7 carbonos hept. Como eu tenho dupla ligação, a dupla ligação precisa ser indicada 1 eno. Então, olha só. 1, 2, 3. No carbono 3 tem um etil, porque tem 2 carbonos. 7 carbonos na cadeia principal, 1 eno, 2 eno, 3 eno é a posição onde você coloca a dupla, a tripla e as duas duplas ligações. Então, atentos a essa parte de nomenclatura. Então, aqui é a mesma coisa, deixa eu só pular um pouquinho. Cadeia fechada. Cadeia fechada. Quando eu coloco o N, quando for radical. Então, o N só vale quando é radical. N-propil e N-butil. Só. Caso contrário, você não coloca N. Então, só tem o radical N-propil e N-butil. Os outros radicais têm SET, TERC, tem esses materiais qualquer. Então, cadeia fechada. Quando for uma cadeia fechada, a cadeia principal é o próprio ciclo. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Mas como eu tenho radicais diferentes, qual vai ser o carbono número 1? O radical metil ou etil? Na química orgânica, toda vez que você tiver algum empate, o desempate sempre se dá pela ordem alfabética. Sempre pela ordem alfabética. Opa, professor, mas empatou. Ordem alfabética. Como o etil vem antes do metil, esse vai ser o carbono 1 e esse vai ser o carbono 2. Como é que ficaria o nome do meu composto? 1 etil, pela ordem alfabética, 2 metil. E quando a cadeia for fechada, ciclo, 5 carbonos pente, simples ligações an, terminação o. 1 etil, 2 metil, ciclo pentano. Mas pode ter certeza que se fosse prova, provavelmente teria 2 etil, 1 metil. Vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Cuidado.
Na hora do empate, sempre o desempate se dá pela ordem alfabética. Bem claro esse sistema. Começa a numerar por onde está o maior radical? Não, ordem alfabética. Ordem alfabética. Entre etil e metil. Quem vem primeiro na ordem alfabética, João? O etil. Mas, por exemplo, eu podia ter um propil aqui, ó, o radical maior, propil e metil. Entre propil e metil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O metil. Então, se aqui fosse um propil e o metil vem antes, então seria a numeração 1, 2. Então, no empate, sempre que você tiver um empate, não é pela complexidade do radical, mas por ordem alfabética. Bem cuidado disso aí. Seria um propil, então? Não. Veja bem, se fosse aqui, se no lugar desse radical fosse propil e aqui fosse metil, a ordem alfabética seria metil primeiro. Então, esse seria o carbono 1 e aqui seria o carbono 2. Então, cuidado, é pela ordem alfabética. Aqui eu tenho etil e metil. O E vem antes na ordem alfabética 1 e 2. Agora, se aqui tivesse 3 carbonos, fosse um propil, aí seria 1, 2, porque o M vem antes do B. Então, sempre cuidado com esse material. Então, cuidado pela ordem alfabética. No empate, sempre use em ordem alfabética. Agora, e na cadeia fechada? Como é que funciona a cadeia fechada? A cadeia fechada, já coloquei aqui para não precisar mais, tem a cadeia benzênica. Então, metilbenzeno. Só que o metilbenzeno, ele tem um nome especial. O nome especial para ele vai ser tolueno. Metilbenzeno é o chamado tolueno. Clássico isso, metilbenzeno, tolueno. Resolve nosso sistema. Note e grave bem esse que o metilbenzeno, porque muitas questões começam assim. O tolueno. Ah, professor, mas como é que eu vou saber quem que é o tolueno? Tolueno é o metilbenzeno, tem que decorar. Assim como você vai ter que decorar fenil, benzil, vinil e o tolueno. Precisa fazer esse tipo de memorização. Agora, em cima disso, das cadeias aromáticas, existem prefixos que vocês também vão ter que lembrar. Então, olha só, eu coloquei 3 cadeias aromáticas aqui, que dá para enxergar bem eles da... Só para lembrar, aqui é CH3 e CH3. Eu tenho 2 radicais iguais. Como eu tenho 2 radicais que estão presentes no ciclo, eu preciso indicar as posições, porque eles podem trocar de posição. Lá em cima, como os 2 são iguais, não importa. 1, 2 no sentido horário ou 1, 2 no sentido anti-horário. Então, o primeiro composto vai ser chamado de 1, 2 de metilbenzeno. Até agora, sem problema. Na segunda cadeia, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Não importa o sentido que você tem. Só o nome numérico aqui por cima. 1, 2, 3, 4. Sempre o número 1 vai ser por um dos radicais. Se forem diferentes, ordem alfabética. Se forem iguais, não importa. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 3 de metilbenzeno. 1, 3 de metilbenzeno. E lá embaixo, não importa qual a numeração, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sentido horário, anti-horário, vai dar sempre o mesmo tipo de sistema, que vai ser 1, 4 de metilbenzeno. Então, professor, mas qual que é o problema aí? Por enquanto, nenhum. Só que existem possibilidades em que você, no lugar do 1, 2, o 1, 3 e 1, 4, encontrar prefixos de organização. Então, olha só. Esses prefixos, ortometro e para, só é válido para cadeias aromáticas bissubstituídas, que podem ser substituintes iguais ou diferentes, isso não importa, mas só vale para cadeia aromática bissubstituída. Bissubstituída. Então, os prefixos 1, 2 podem ser trocados pelo prefixo orto, a posição 1, 3 por meta e 1, 4 por para. Então, 1, 2 orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. Anotem isso para não se confundirem. Só é válido para a cadeia aromática bissubstituída. Então, se você tiver lá, ortometilfenol. Orto significa que está na posição 1, o outro na posição 2. Meta, um está na posição 1, outro está na posição 3. Para 1 e 4. Então, anotem lá. Orto, 1 e 2, meta, 1 e 3, e para 1 e 4. São as 3 posições possíveis da cadeia aromática bissubstituída. Então,
Se aparecer, inclusive, pode aparecer assim, quantos compostos diferentes eu posso formar com dimetilbenzeno? Dimetilbenzeno. São 2 substituintes presos na cadeia aromática, eu só posso ter 3 compostos diferentes, orto, meta e para. 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Essa seria a minha configuração. Professor, mas cai muito nomenclatura de compostos de hidrocarbonetos, tem uma certa frequência, tanto que vocês vão ver aí, que se pouco me engano, acho que tem umas 3 ou 4 questões só de hidrocarbonetos, Então, cuidado, e nas últimas 4 provas consecutivas, as 4 caíram nomenclatura de compostos químicos. Então, usem a lógica de verificar o MET, ET, prop, but, benzeno, a posição, a cadeia principal, tem bem esse sistema. E aí, para fechar, eu acho que não vai dar tempo mesmo, de qualquer maneira, eu vou começar a trabalhar essas funções para a próxima aula. Então, funções orgânicas oxigenadas, não vai dar para fazer todas elas mesmo. Então, funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas e isomeria, então eu vou deixar para a semana que vem, tem tempo. E qual que é a minha programação? Semana que vem eu fecho funções orgânicas e isomeria, e na última semana, que antecede a Federal do Paraná, a parte das reações. Reação de adição, substituição, eliminação, que tem pouca frequência em prova, então eu vou dar uma ênfase maior, o que realmente é interessante. Então, só tem mais 2 minutos mesmo, não dá para terminar tudo isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida em alguma das questões e quiser resolver nos 3, 4 minutinhos aí, eu fico à disposição. Então, eu encerro a minha aula aqui. Semana que vem eu começo aqui com funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas. Tem uma pergunta ali, deixa eu ver quem que é. Bissubstituíveis. Eu tenho 2 substituições, Suzy. Quando eu for... um pouquinho aqui, ó. Eu falar em cadeia aromática bissubstituída. Bissubstituída, que eu posso fazer 2 dos hidrogênios na cadeia aromática quando eu tiver benzeno em orto, meta e para. Então, não precisa ser ligantes iguais. Então, uma cadeia aromática bissubstituída é quando tem 2 radicais, iguais ou diferentes. Isso não importa. Então, fica mais claro aí. Então, termino aqui. Então, tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Se cuidem, fiquem com Deus. Quinta-feira da semana que vem eu continuo com a parte de funções orgânicas, oxigenadas e nitrogenadas, mais a parte de isomeria. Ficamos por aí. Tenham cuidado. Boa próxima aula, boa semana, bom final de semana. Se cuidem. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Fechou? Abraço. Tchau.